Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 21 de fevereiro. Hoje é terça-feira de carnaval. Enquanto muitos estão festejando, a igreja nos dá a oportunidade no dia de hoje de celebrar a festa da sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa está associada, amados irmãos e irmãs, à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me contempla, dirá o próprio Senhor, me consola. Que possamos consolar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando a sua face amorosa, face adorável, como dirá Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje nos reunimos sobretudo para vivermos esta festa, amados irmãos e irmãs, em virtude daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz a uma das videntes, sobretudo do tempo atual, Madre Pirina de Michele, para que ela pudesse propagar a devoção e que fosse solicitado a graça, então, de se celebrar na terça-feira de carnaval a festa da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós vamos tomar um formulário da semana corrente. Então, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 13, onde o autor nos diz: Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Olha o que diz o autor, então, do texto sagrado. Que possamos, então, nos dedicar ao serviço do Senhor, permanecendo firmes na justiça e no temor a Deus, preparando assim a nossa alma para as provações. Para quê? Para manter assim o coração firme e constante,
à palavra de Deus, ao amor de Deus, àquilo que Deus tem reservado para nós, ainda que por muitas vezes pareça demorado. Olha o que diz ainda, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábios em teu caminho. Então, que possamos confiar no tempo de Deus. O Salmo traz como resposta: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, precisamos confiar a nossa vida, o nosso caminho, todo o nosso ser ao Deus da vida, e o resto Ele fará. O resto Ele agirá. O resto Ele fará por amor a cada um de nós. Precisamos confiar em entregar os nossos caminhos ao Deus da vida, vivendo aquilo que o Senhor nos convida a viver. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletirmos o segundo anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que fala aos discípulos da sua paixão, morte e ressurreição, e o Evangelho assim se alinha sobre o mistério que hoje a Igreja nos permite celebrar, a festa da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, face adorável. Jesus fala então da sua paixão. Os discípulos não compreendem. A palavra nos assegura que os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar, medo de esclarecer, medo de confirmar aquilo que tinham medo, de que o Messias não fosse o Messias triunfalista. Era um pouco a expectativa dos corações dos discípulos, que Jesus seria um Messias triunfalista que salvaria Israel à espada. E foi muito pelo contrário. O Senhor entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Ele queria nos libertar das garras, das amarras da morte. Depois, continuando o caminho, Jesus senta com os discípulos quando chega em casa e pergunta a eles: o que vocês discutiram pelo caminho? E eles estavam discutindo sobre quem seria o maior. E Jesus diz então: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então, é matar o orgulho em nós mesmos. O orgulho que sempre quer nos colocar, nos fazer ter o desejo de se colocar em primeiro lugar, ser melhor que o outro. Não. Jesus nos chama a viver então como o último, como aquele que serve a todos em última instância. Jesus nos convida a exercer a virtude da humildade. Ser humilde. Procurar, de fato, viver aquilo que o Senhor nos convidou a viver, sem esperar reconhecimento, tanto de nossa parte, como da parte de nossos irmãos e irmãs. Então, amados irmãos e irmãs, logo em seguida Jesus nos apresenta um exemplo, uma criança que é colocada no meio dos discípulos. Jesus a acolhe e diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, que possamos acolher o Senhor nos mais pequeninos, nos irmãos e irmãs que o Senhor nos confiou. Que a face de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a nossa vida. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós, para que assim possamos, com seu amor e graça, suplicar de fato: ficai conosco, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.